Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 34. Apenas esse versículo. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 34. Quando os irmãos estão procurando, eu quero que... Eu estou vindo de viagem, de alguns estados, e eu estou com, acho que 28 livros que sobraram dessa viagem, o que todos os líderes precisam saber. Uma visão teológica, ministerial e neurocomportamental sobre princípios de liderança. Está ali na livraria, e se você vê uma faixa lá, invisível, misericórdia, passe lá, fica R$30, viu? Deus abençoe. Queridos, trago um abraço do pastor João Adair Ferreira, meu líder, meu pastor, meu mentor, e pastora Cátia Paense, minha pastora muito amorosa, e amo o estado de Goiás. Pastor João é o pastor do amor. Capítulo 5, versículo de número 34. E como o povo goiano é um povo educado, eu gostaria que você repetisse esse mesmo versículo após a minha leitura, por favor. Diz o texto sagrado: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. A igreja, por gentileza, 1, 2, 3. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe de uma forma toda especial. A biografia do Senhor Jesus Cristo é dividida em 4 escritos, que é do conhecimento de todos, e eu gostaria de sua atenção, pois nesses 10, 15 minutos do sermão é o pensamento introdutório, para que a gente possa nos conectar na revelação que o Senhor tem prazer para nós. Dos 4, a biografia do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, um Evangelho, 4 escritos, nós encontramos no primeiro século da era cristã as 3 culturas que tinham a influência do mundo, as 3 culturas que tinham a hegemonia do mundo: judeus, romanos e gregos. Ou seja, quando o evangelista Mateus é inspirado por Deus para apresentar a biografia de Jesus, o Senhor lhe direciona especificamente para provar Jesus na cultura judaica que ele é o Messias, pelas profecias messiânicas. Ou seja, a visão de Mateus apresenta o Messias dentro da genealogia davídica, para provar que ele é o Messias dentro da genealogia e a profecia que Davi recebe. João Marcos, pastor auxiliar de Pedro em Roma, tem um desafio nas memórias de Pedro a evangelizar uma sociedade extremamente política e bélica, que era provar Jesus aos romanos. E este evangelho, que tem a menor literatura, João Marcos, ou Marcos, não se preocupa nas profecias messiânicas em si, mas ele demonstra que Jesus tem uma grande autoridade, pois um judeu se converte pela prova messiânica, um romano se converte pela autoridade daquele que é apresentado. E João apresenta em 16 capítulos 19 grandes milagres de Jesus e a sua autoridade sobre as doenças, a sua autoridade sobre os demônios, a sua autoridade sobre a natureza e a sua autoridade sobre a morte. Lucas, que tem uma característica gentílica, já já você vai me entender, o único não judeu que escreve no Novo Testamento, médico, historiador, que nós chamamos de um evangelho acadêmico, ele prova Jesus na história e na percepção intelectual grega, pois ele diz que os homens deixavam de estar no templo para ouvir um carpinteiro, filho de Maria, filho de Deus, apresentar sua doutrina no vale, no mar, e os milagres aconteciam. Não estou entendendo, pastor? É simples. O texto que lemos em Mateus diz assim, desta forma: vai um homem chamado Jairo. Vai um homem chamado o quê, irmãos? A Jesus. E a Revista Corrigida Fiel diz assim: vai um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, a Jesus para pedir o milagre à sua filha. Se ligue. Marcos vai dizer na Revista Corrigida: vai Jairo, o
principal da sinagoga, a Jesus pedir um milagre para sua filha. Lucas, sendo médico, e o evangelho acadêmico, ele tem características científicas históricas, e ele diz: o príncipe da sinagoga, Jesus está aqui, vai a Jesus como príncipe. E pensando nisso, e aqui temos acadêmicos, e o estado de Goiás é um celeiro de teólogos, e a minha retaguarda tem 2 aqui que são referência para mim, e um é meu professor e ela é minha professora. É dito que quando alguém é chefe da sinagoga, que não era só um templo de um encontro religioso, mas um símbolo, que quando a segunda profecia que Daniel tem sobre o dia da assolação, que ele tem uma profecia escatológica de um futuro imediato e depois uma visão escatológica cumprida depois de Jesus, ele tem a visão que Antíoco IV invade o templo através dos meios políticos, já você entende? E ele oferece um porco no altar, contamina o templo e o culto, e os macabeus saem e dizem: não podemos mais adorar aí. Então eles abrem a revolução da fé, construindo sinagogas. Então a sinagoga era um símbolo de fidelidade e ortodoxia. Mas tudo aquilo, Jesus, eu vou entregar, que é administrado por homens, é sujeito à vaidade do homem e à vaidade da política humana. Então quando alguém administra uma sinagoga, não é mais um símbolo, ele representa o templo, representa a teocracia judaica, representa as 72 cadeiras do Sinédrio. Ele tem autoridade religiosa, autoridade intelectual e autoridade de jurisprudência. Então quando Mateus, que está evangelizando dentro dos 3 evangelhos sinóticos, apresenta a história de Jairo, ele diz um nome, se ligue por favor, e seu título. Então quando Jairo passava, e ele é mestre da lei, e ele administra a sinagoga, ele tem que cumprir o capítulo 15 do livro de Números, versículo 37 a 41, que ele tem que ter uma túnica que representa a sua identificação e o seu pertencimento da autoridade que ele tem. E nessa túnica tem que ter uma franja e cordões azul, que representa a santidade. E a lei Torá diz que quando Israel tivesse no meio do politeísmo em uma terra estranha e fosse tentado a se adaptar e pertencer àqueles deuses, àquele lugar, eles olhariam para esses cordões e essa franja e diriam: o Senhor disse que nós somos um povo dele e pertencemos a esse Deus. Eu me alegro porque o versículo 41 vai dizer: e eu sou o vosso Deus. Então todas as vezes que Israel fosse tentado a perder a sua identidade e seu pertencimento, ele tinha que lembrar suas origens e a sua identidade. Então quando Jairo vai, ele se destaca diante da cultura ortodoxa. Lá vai um chefe, lá vai um... Eita, bom de pregar. Marcos vai dizer que quando um Jairo vai a Jesus, o Senhor está aqui. Ele vai dizer: lá vai o principal, porque quem é chefe da sinagoga, olhe para cá, coisinha de Jesus, ele recebe 3 autoridades. Ninguém pode pregar na sinagoga se não passar pelo crivo da intelectualidade de Jairo. Ninguém pode falar uma heresia na frente de Jairo, pois esse tem autoridade teocrático para dizer: ei, seja preso pela heresia. E ele entrava, eu sinto, deixa eu me controlar, que a minha mulher disse que eu tenho que pregar igual presbiteriano hoje. E depois de 24 anos de casado, já era. E eu fiz 2 tipos de procedimento nos 2 joelhos. Você quem é 40 a mais vai saber que eu estou sabendo do que eu estou falando. Só quem é 40 a mais. De repente, está filmando, né? Amor, cadê? Olhe para onde? Eu não estou pulando não, velho. Mas está difícil. Tem uma graça de milagre aqui. Já já você vai entender meu raciocínio, a dissertação e a aplicação. O sermão foi mudado aqui em cima. Porque 2 coisas foram expressadas nesse púlpito, e eu aprendi há muitos anos com o bispo Oídes, que a gente tem que aprender a perceber o que Deus quer falar no culto. Porque tem hora que a gente fica tão preso àquilo que conhecemos e àquilo que dominamos, que esquecemos de depender da revelação que Ele tem que fazer. Foi dado um testemunho de cura, e foi cantado sobre cura,
E hoje é uma noite que o Senhor Deus quer curar neste ambiente. Mas me permita o raciocínio introdutório para aplicarmos a revelação que o Senhor tem trago ao meu coração. Lá vem para os romanos Jairo, não é qualquer um, lá vem aquele que é principal, porque ele fica na porta da sinagoga e diz: eu sou o cara que tem, calma, que tem uma autoridade teocrática para determinar e cerimonialmente quem é puro, alguém vai pegar, e quem é impuro. É eu que tenho autoridade para dizer: tu pode entrar e tu não pode entrar. O perfeito entra, quem é da genealogia tribal entra, quem está puro entra, mas quem é cego, doente, alguém vai entender, não pode entrar. Aí Lucas, de origem grega, que vem para apresentar a biografia de Jesus a uma cultura secretística, mística e filosófica, pois a cultura dizia em Atenas que quem representa os deuses, olha para cá coisinha, ele é um príncipe dos deuses. Então quando um grego olhava para Jairo, lá vem o príncipe, mas vem comigo. Ele tinha título, ele tinha reconhecimento, ele tinha 3 tipos de autoridade, mas ainda não tinha fé que fazia milagres. Alguém pegou? Porque ele tinha uma filha, e Lucas diz, me ajude a pregar, de 12 anos, e as tradições dizem que é nessa idade que faz-se aliança do fortalecimento das alianças sanguíneas de famílias tribais, para dar continuidade à influência e autoridade na sinagoga e no templo. Então se entende, que se ele é chefe da sinagoga, não pode ter menos de 60 anos. E se a filha única, alguém está aí? Quer dizer que é a filha da sua velhice. Então receba a primeira revelação, que é: a menina representa a herança familiar de Jairo e a esperança familiar de Jairo. Que se ele não tivesse uma menina, não é possível que você não ligou. Tudo que era dele poderia morrer na menina, e tudo que poderia ser amanhã ia morrer na menina. Mas a Bíblia nos diz que juiz não faz milagre, que teólogo não faz milagre, que religioso não faz milagre, que a intelectualidade não faz milagre, que a jurisprudência não faz milagre, que as cerimônias não faz milagre, mas aquele que foi e sempre será, que se chama Jesus. Você vai me ajudar a adorar? Vem comigo. Não feche a cara, não manifeste a seu antagonismo, não julgue o profeta pela imagem, contextualize o sermão. O texto diz: se tu não reagir, acho que eu jogo água em tu. Jairo, chefe, príncipe, principal, está vendo? Repita após mim, por gentileza. Menina. Não, diafragma, oxigenação, vamos lá. Menina. Herança e esperança. Só entende o que eu estou dizendo. É aqueles que vivem aquela situação que manifesta a nossa impotência. Coisas que não conseguimos fazer. Tem coisas que a nossa intelectualidade consegue, que o nosso título consegue, que a nossa influência consegue, mas só tem um que cura, que liberta, que batiza e que transforma. E eu quero saber se na cidade de Caldas Novas, no 38º CIBEG, existe alguém que ainda crê que o mesmo Cristo de ontem é o mesmo Cristo de hoje. Se tem, por 30 segundos, levante a mão e adore. Espiu Elohim Sabaoth Signou Yasser. Me permita sair um pouco do sermão que já darei. Eu estou tentando pregar em um sermão temático, dar um tema e dividir em 3 princípios e depois aplicá-lo. Mas há uma atmosfera profética
E eu preciso sair do sermão e ir para aquilo que Deus está dizendo no meu coração. Só entende o que eu estou dizendo é que tem uma menina. Só entende o que eu estou pregando é quem tem uma herança e que tem uma esperança. Mas a menina está doente, o projeto está doente, está ferido, e você corre para um lado e nada resolve, você corre para o outro e nada resolve. Dinheiro resolve o que é material, intelectualidade resolve o que é filosófico, religiosidade resolve o que é dogmático, mas milagre só resolve aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Quem é Ele? Quem é Ele? O Espírito do Senhor Deus me possui com todo o temor da minha alma e manda verbalizar nessa santa festa. Quem veio observar, quem veio frequentar vai sair do mesmo jeito, mas quem veio adorar desde ontem está recebendo de Deus aí. Cadê os pentecostais? Cadê os adoradores? Eu vou entrar no mérito. Então, pastor, o senhor vai pregar num congresso de mulheres sobre Jairo? Não. Mas o senhor está há 16 minutos em uma dissertação sobre Jairo. Mas esse texto, tanto em Mateus como Marcos e Lucas, apresenta uma história exposta com uma história anônima. Tem um pedido público para um milagre íntimo. E Jairo vai nos pés de Jesus. E quando ele cai nos pés de Jesus, minha carne está tremendo. Judeu nenhum ora de joelho na frente de outro homem, só ora em pé. E a partir do momento, o pastor Abinaí, que ele se prostra, todos os títulos que ele tem acabou. O Senhor está me tomando. Essa geração quer glória, mas não consegue descer nos pés. Essa geração quer unção, mas não consegue mais chorar. Tem gente que só é pregador avivado, cantor avivado, pastor avivado quando o microfone está na mão. Mas quando ele senta para ser o ouvinte, ele fica analisando, procurando alguma justificativa pela falta de espiritualidade que você tem. Não, hoje é o dia. Eu preciso de um milagre na minha casa. E você? Quem precisa? Jairo poderia chegar: eu estou te dando uma carteirada, eu quero que tu cure a minha filha, porque eu sou o juiz, eu sou o teólogo, eu sou o ortodoxo. Mas a Bíblia nos diz que o chefe fez o quê? Quer milagre? Quer avivamento? Abaixa a crista, abaixa o ego, o yin, o superego. Volta aos pés. Volta a sermos aquela igreja que a gente canta fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem desce aqui. Volta a cantar, em vez de murmurares, cante o hino de louvor a Deus. Mais grato eu sou, quem me ajuda a adorar. Ei, deixa eu encerrar, deixa eu sintetizar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome parar de valorizar o ter e voltar a ser, parar de enaltecer o estereótipo e entender que é o quebrantamento que atrai a glória. Ao silêncio. Jairo desce. Jairo o que, irmãos? O maior degrau, disse o teólogo, que eu quero chegar é aquele que está nos pés de Jesus. Deixa eu entrar no mérito. Quando Jairo desce, se levanta, Jesus olha para ele. Desculpe, pastor, eu vou usar o meu inglês, meu bispo. Tá?
Macho velho, vou na tua casa. Eu amo Goi, pai. Você prega pro goiano, ele fica 30 minutos te observando. Ele fica assim. Aí começa um a olhar pro outro. Aí as ovelhas olham pro pastor da igreja. Aí se o pastor tiver com a crista levantada, já era. Mas se o pastor está... Tu gosta? Pegue na mão de alguém com todo respeito. Diga, por favor, uma fé íntima. Fala para fora, uma fé íntima. Uma honra pública. A parte expositiva das três narração dos três evangelhos sinóticos, o nome, o título e o pedido público. Estou sentindo. Calma. Mas o texto diz que no meio da multidão tinha alguém que o nome dela não é feito menção. E é só lembrada da sua dor, da sua perda, como eu sinto o poder de Deus, e o seu ciclo de sofrimento que se repetia todo mês durante 12 anos. Não entendi, pastor? Simples. Levítico capítulo 15. Todo mês, no processo menstrual da mulher judia, ela era considerada por 7 dias. Alguém ainda está no culto? Cerimonialmente imunda. Que isso significa? Não tem direito ao leito, não tem direito à família, não tem direito a entrar da sociedade. E o mais forte, não tinha direito a entrar no lugar santo para adorar. Continuo? Tem milagre na casa. Quando ela passa o período, ela tem que ir ao sacerdote, ou levita, ou o chefe da sinagoga, para dizer: está aqui o meu sacrifício, minha oferta, e eu me purifiquei 7 vezes, troquei a roupa e posso entrar para adorar. Mas vamos para aquilo que nós chamamos da psicologia do texto, que a hermenêutica nos permite. Doutora Gláucia, que é entender a estrutura cognitiva do personagem que está vivendo. Durante, eu não sei se eu termino essa mensagem, daqui a 20 minutos eu quero concluir. Porque o Espírito Santo tem me dado uma graça chamada intercessão. Quer sentir o coração de alguém. Maluco que é. E o Senhor me diz: as minhas filhas estão cantando, mas eu conheço a hemorragia da alma. As minhas filhas estão adorando, mas eu conheço os gatilhos de dores. Hoje é uma noite para curar aquilo que ninguém vê. É para curar aquilo que ninguém enxerga. Mas aquele que é o intercessor da nossa alma está dizendo: eu sei aonde está doendo, eu sei aonde está ferido, eu sei o ciclo que se repete. Dias novos, problemas velhos, dores antigas. Vem comigo, por favor. Se coloque no lugar do personagem, pois dentro da hermenêutica nós chamamos de estudo indutivo. Conhecer a parte indutiva do texto. Imagine a mulher que é lembrada pela doença, pela perda física, pela perda familiar.
e pela perda social, econômica e religiosa. E todo mês ela se apresenta e ela diz: ei, e aí, veio oferecer a oferta de gratidão porque você vai poder entrar para adorar? Ela vai dizer: não, eu ainda estou sangrando. E a voz vai dizer: então, imunda está e excluída está, não pode entrar. Não pode entrar na sinagoga, e uma vez por ano, eita irmão, é forte, não pode subir para o culto da expiação, para os seus pecados serem cobertos. Então vem comigo pelo amor de Deus, 140 vezes se repetiu: imunda está, excluída está. 12 vezes se repetiu: o perdão não existe para você. Mas aí alguém que é pentecostal vai reagir. Mas a Bíblia nos diz que doente, sem nome, sem ninguém, ela ouviu falar, oh glória, ela ouviu falar, vou repetir, oh glória, ela ouviu falar de... Não sou mais um novo mestre, não sou mais um pregador. Ah, irmão, não é possível. Ela ouviu falar que existia um novo mestre que não precisava, da opinião do Sinédrio, nem precisava da opinião de Caifás, não precisava da opinião dos teólogos. Ele foi para cima do monte, pregou o maior sermão da história, e as multidões disseram: ei, este não prega igual os escribas, mas este prega como tivesse autoridade. Alguém está no culto? Mas a Bíblia diz, Bispa Neuza, que chega um homem cerimonialmente imundo, excluído e doente, proibido de sair da cidade de refúgio, e volta e diz: ei Senhor, tu tens o poder, e se tu quiser, tu pode me curar. Não é possível que você não vai melhorar essa cara. Mas a Bíblia diz: eu amo o meu Jesus. Ele volta e diz: não, eu não só tenho poder, mas eu quero ser limpo. Até então tudo bem, pastor Josué, mas Jesus quebrou o protocolo, que Ageu diz que aquilo que é limpo não pode tocar naquilo que é imundo, porque a imundícia é transferível, e aquilo que é puro não é transferido para aquilo que está imundo. Ou seja, poderia Jesus, como mestre da lei, ser contaminado, mas Jesus é o único sacerdote perfeito, é o único cordeiro perfeito, é o único ser humano perfeito, porque foi gerado sem pecado. Você vai reagir: nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu e ressuscitou sem pecado. Ele não só queria, mas ele pegou e a sua lepra sumiu. Não entendeu? Não consegue se alegrar comigo? É porque você precisa voltar a sentir os pesos dos seus pecados. Porque num dia que você tem consciência que ninguém aqui pode levantar os olhos para o céu e se achar merecedor de alguma coisa, você volta ao seu primeiro amor. Porque todos aqui pecaram e foram separados da glória. Só existe um que pode entrar e sair. Só existe um perfeito. Alguém me ajuda a adorar? Só quem já teve os seus pecados purificados aqui, levante as duas mãos por misericórdia e adore ao Senhor. Se entenda: ei pastor, eu sou pregador desde 1999, eu dirijo igreja desde 1999, eu sou pastor congregacional há mais de 25 anos, e eu nunca perdi a minha essência de lembrar de onde Jesus me tirou e o que Ele fez na minha vida. Está na hora da Assembleia de Deus, que eu faço parte. Alguém vai dizer que eu estou sendo infeliz, mas escolheram um profeta para pregar, e o profeta não está preocupado com as oportunidades que vêm. O profeta está preocupado de entregar o que Jesus quer. Está na hora da gente começar a parar de encerrar os shows e voltarmos a buscar a glória. Porque show passa, artista passa, mas o poder de Deus ainda se manifesta. Quem acredita? Será que alguém acredita que Jesus ainda salva, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta e batiza com o Espírito Santo? Se tem dois, eu sou o primeiro. Tem alguém esperando, meu líder?
a sua saúde piorar. Mas hoje desce o anjo do céu. Eita, pastor André, Keléu, a falha, coloca a mão sobre o peito do bispo, por gentileza. Porque hoje diz o Senhor, aquela vigília que tu fizeste e o teu coração sincero eu recebi, e hoje eu renovo a tua vida e lhe dou saúde, diz o Senhor dos Exércitos. Se tiver dois que creem que Jesus está na casa, comece a adorar. Fique em pé, santa. Fique em pé, por gentileza. Quando essa missionária lhe abraçar, o meu Deus lhe diz publicamente: não é em vão o trabalho dos meus. Docas não teve púlpito, Docas não teve título. Docas tinha uma agulha e um tecido e um coração voluntário. E o Senhor te diz, como eu estou sentindo o poder de Deus: alegra-te, porque a recompensa para tuas mãos. Diz o Senhor. Cadê os pentecostais? Ainda está aí? Diz o Senhor: eu ouvi o teu pedido hoje às 8h23. Senhor, que eu não saia daquele culto sem uma renovação e o milagre da minha casa. E tu pediu um sinal, então receba o sinal, receba o abraço do Senhor aí, diz o Senhor dos Exércitos. Quem vai viver milagre? Quem vai viver milagre? Quem vai viver milagre? Repito, para a gente aplicar uma fé íntima e uma honra pública. Vou repetir mais uma vez: uma fé íntima e uma honra pública. Não entendi, pastor. Eu estou indo para a aplicação e encerrar. Todas as vezes que ela ouviu meu bispo, imundo está, não foi no íntimo, foi no público. Todas as vezes que ela ouviu, não pode os pecados serem cobertos, porque imundo está, foi no público. Alguém está entendendo a minha dissertação? O som está chegando aí atrás? Não estou entendendo, pastor. Desculpe, eu vou ser um pouco mais agressivo. Essa mensagem não é para você que é perfeito. Essa mensagem não é para você que acha que é merecedor do céu. Essa mensagem não é para você super intelectual, super espiritual. Não. Essa mensagem não é para o chefe, nem para o príncipe. Essa mensagem é para aqueles que têm uma fé íntima. É para aqueles, desculpe por me emocionar, que conhece o processo de dor e de humilhações que você tem passado. Essa profecia é para você que está em multidões e ninguém te enxerga. Essa profecia é para você que os dias vão chegando e a situação não vai melhorando, só vai piorando. E de vez em quando você pergunta: onde está Deus? Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de primeiro princípio de uma fé íntima para um testemunho e uma honra pública. Quem você está ouvindo? Porque quem te excluiu continua vivo. Quem te feriu continua vivendo. E você continua ouvindo a voz. Imunda está, excluída está. Até quando os gatilhos mentais serão mais importantes do que a promessa. Mas aquele que quebrar ciclos, alguém vai reagir. É aquele que escolhe
Não quero mais saber dos que me excluem. Eu quero ouvir de quem me perdoa, de quem me ama, quem me ajuda, quem sente essa graça. Eu atendo há 20 anos, toda terça e quinta. Mas esses dias eu fui confrontado por uma jovem senhora, formada em direito, uma pessoa extremamente capacitada. Fala inglês, espanhol, e entrou no gabinete e disse: pastor, vem aqui me despedir, porque eu estou desistindo de viver. Eu disse: por quê? Porque eu estou tentando, mas o ciclo se repete. Eu me formei há 5 anos, e todas as vezes que eu vou fazer a prova da ordem, eu entro em pânico e retorno. E o Espírito Santo disse: Freud não vai responder, nem Lacan vai responder. Quem vai responder é aquele que intercede pela alma. Aí o Espírito Santo me toma em revelação e diz: até quando a voz da rejeição do teu pai vai atrapalhar de você viver os seus sonhos? E alguém entendeu? A mãe dela tentou ser advogada, mas o marido disse que ela não podia. A avó dela tentou ser advogada, e uma voz disse que ela não podia. E quando ela se formou, a voz disse: você não pode. E todas as vezes que ela tentava, a hemorragia se levantava. Mas naquele gabinete o Espírito Santo tomou. E ela me ligou da Inglaterra: pastor, passei na ordem, estou trabalhando para um banco e eu estou curada. Quem vai adorar? Quem vai? Primeiro princípio para a gente aplicar e ir para a conclusão: eu preciso saber quais são as vozes que me inspiram. Eu preciso saber qual o tipo de notícia que vai me curar. O mundo está desorientado. Após pandemia, após verdade, as doenças psicossomáticas têm se multiplicado, e muita gente está ouvindo vozes dizendo: doente está, imunda está. Mas a Bíblia diz, aleluia, que a anônima ouviu sobre Jesus. Ah, irmão, se tu não reagir, e pregou para si mesma: se eu somente lhe tocar. Vai ter amigas, legal. Vai ter pastores, legal. Vai ter terapeutas, legal. Mas tem dia que quem escolhe acreditar é você. Já vou encerrar. É você que acredita ou não. Não entendi, pastor. Não estou sendo infeliz no sermão e estou sendo bem claro. Mas vamos parar com essa cultura de querer transferir para o pregador, pastor e cantor a falta de unção e glória no culto. É a forma que você apresenta seu culto que é a forma que você vai sair daqui. Quem tem milagre, quem crê em milagre? Ô irmãzinha no meio do corredor, vestido vermelho, está em pé, está me ouvindo? Está chegando aí? Pode ficar aí. Está me ouvindo? Alguém olha para ti e diz: é exagerada, é menina, é emotiva. Mas ninguém sabe que por 2 vezes tu passou pelo vale da sombra da morte, e tu disse: Deus, se tu me tirares desse corredor, eu vou te adorar todos os dias. E tu viu o anjo que te curou naquele dia. Então se alegra, mulher, porque é o teu Deus que está recebendo a sua adoração. Eu vou repetir mais uma vez: essa mensagem não é para quem é chefe, essa mensagem não é para quem é príncipe, essa mensagem é para quem necessita de milagre. Eu preciso. Quem precisa? Eu preciso. A senhora é muito espiritual, e a senhora conhece a voz do seu Deus. Eu preciso da senhora agora. A senhora pode ficar em pé, por favor?
Esposa do Josué, vem cá, por gentileza. Vem cá, por gentileza, pastora. Vem cá, pastor. As 4, bem aqui. Não estou gostando desse tipo de coisa. Vai lá em Atos, quando Lucas escreve, que quando Ágabo pegou um cinto e colocou na cintura de Paulo e profetizou. Então vamos parar. Vem cá, minha pastora. Quando as senhoras abraçarem essa serva de Deus, o Senhor Deus dará cura para o estado de Goiás, e todo sentimento de luto se encerra, e todas as brigas que poderia ter internamente se encerra, porque hoje Jesus vai fazer um milagre na tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Ministre sobre elas, minhas bispas e minhas pastoras. Abrace, e essa graça que está aqui, se tiver 2 adoradoras, vai receber o que está recebendo aí. Deixa eu ouvir a voz das adoradoras desse ambiente. Alguém está recebendo, alguém está recebendo, alguém está recebendo. Vamos encerrar. Se coloque em pé, por gentileza. Se coloque em pé. Uma geração. Uau. Alguém vai duvidar desse mistério? Porque o lugar que se revela covarde é a internet. Mas é fel. Mas essa confraternização aqui é um sinal que a senhora deveria estar aqui. Porque o nosso sorriso, nós com inteligência emocional nos controlamos. Mas o Senhor conhece a criança assustada. E não venha me dizer que luta é fácil. E responsabilidade precoce é fácil. Mas quando a bispa lhe abraçar, aleluia, a senhora vai receber um abraço de maternidade. E a criança assustada vai amadurecer. Porque o Deus que chama é o Deus que capacita. E o Deus que capacita é o Deus que sustenta, diz o Senhor dos Exércitos. E se tiver 2 que crê nesse mistério, sinta o poder de Deus onde você está aí. Cadê a cantora? Eu não pedi permissão. Ela pode, pastor, se aproximar? Pode, cadê a cantora? Ela é Biasi, Robide, se é. Senhor, eu escolho ouvir sobre Jesus. Eu escolho pregar para mim mesmo. Se eu somente lhe tocar, eu serei curado. Decida. Está na hora de ter um monólogo entre a sua dor e a sua fé, entre o que você sente e o que você crê. Porque estás abatida dentro de mim, ó minha alma. Espere em Deus. Espere em Deus. Gláucia, me ajuda. Eu não sei se vai ser fácil terminar esse culto, não. Coloca o microfone na mão direita, filha, e levante a sua mão esquerda ao céu. Gláucia, por gentileza, quando a pastora Gláucia colocar a mão sobre o seu pulso, aqui, ela vai colocar a mão direita sobre o seu peito, porque Satanás queria te impedir de estar aqui. A pressão arterial aumentaria e um leito de hospital te esperaria. Mas ninguém sabe a luta desses 3 meses que tu tem passado. Mas diz o Senhor: eu tenho recebido a adoração da madrugada, adoração do cair da tarde, e eu te digo, te dou saúde hoje, porque eu vou soprar teu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Recebe vida.
Recebe vida. Recebe vida. Eu vou repetir a terceira vez, que eu acho que tem adorador. Se desarme, meu irmão. Receba vida.